O Remo só volta a jogar pelo Campeonato Paraense depois do Carnaval, mas antes disso ele tem um confronto pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, lá em Santa Catarina, o Remo enfrenta o Brusque pela segunda fase da competição nacional. O Leão é o único representante do Pará na Copa do Brasil, então espia só como chegam Remo e Brusque para este jogo. O Brusque, que é o dono da casa, está em um início de ano bem legal. São 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time marcou 13 gols e sofreu 7. É o atual líder da primeira fase do Campeonato Catarinense, eliminou o Sport Recife na primeira fase da Copa do Brasil e foi campeão da Recopa Catarinense no início desse ano, vencendo o Avaí. O artilheiro disparado da equipe é o atacante Edu, que marcou 6 vezes, uma vez inclusive contra o Sport. Depois dele veio o Thiago Alagoano, que balançou as redes em 3 oportunidades. Também são importantes 3 jogadores que deram passes. João Carlos, Ayrton e Zé Matheus deram 2 assistências cada. Para esse jogo, o lateral João Carlos não deve jogar, mas Ayrton e Zé Matheus sim. O forte do Brusque na hora de marcar seus gols são os cruzamentos altos. A bola aérea do time é bem impactante. Assim também o time marcou contra o Sport e em outros confrontos também, seja a bola aérea com a bola rolando ou até mesmo de bola parada, com faltas e escanteios. Mas com a bola rolando, o time também usou muito dos contra-ataques, ataques rápidos, usando a velocidade para marcar seus gols. Isso também serviu para o Brusque sofrer gols. Muitos dos gols sofridos pela equipe foram justamente de contra-ataques realizados pelo adversário. Agora bora falar do Leão, que também começa 2020 de maneira positiva. O time tem 5 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. É o atual terceiro colocado do Campeonato Paraense, mas com a mesma pontuação do líder e do vice-líder, e eliminou o Frei Paulistano, vencendo o time por 2-1 na primeira fase da Copa do Brasil. O Remo marcou 8 gols e sofreu 4 nesses primeiros 6 jogos. O artilheiro da equipe é o atacante Jackson, que já marcou 3 vezes. Em seguida vem o Wesley, que marcou 2 gols. O Wesley, que não é um jogador titular absoluto, ele marcou esses gols entrando e saindo do banco de reservas e mostrou ser impactante nesse sentido. 6 jogadores do Remo são os líderes de assistências porque cada um deu um passe para gol, o que mostra também que é um time que construiu muito de maneira coletiva. E muitos desses gols marcados do Leão foram por meio de cruzamentos, rasteiros ou aéreos, mas também passes verticais da entrada da área funcionaram bem para quebrar a defesa, além de aproveitar erros dos adversários. Então o Remo é um time que tem maneiras diferentes de buscar seus gols. Curiosamente, o Leão sofreu muito com a bola parada. 2 dos gols sofridos foram de pênalti, um de escanteio e o outro foi com a bola rolando, em que o Remo errou justamente no jogo contra o Frei Paulistano em uma bola roubada pelo adversário. Bem, bora falar dos prováveis times de Brusque e Remo. O Brusque deve vir com Zé Carlos, Gustavo Henrique, Jansson, Everton e Ayrton, Zé Matheus e Rodolfo Potiguar, Alex Sandro, Thiago Alagoano e Marco Antônio e o atacante Edu em um provável 4-2-3-1. A mesma formação que o Remo pode utilizar, mas o Leão também se apresentou em 4-2-4. E o provável time do Remo é Vinícius, Rafael Jansen ou Nininho na lateral direita, Fredson, Mimica e Ronael na lateral esquerda. Os volantes devem ser Gelson e Charles, com o Djalma buscando uma posição. E na frente pode ter Hélio, Jackson, Hermel e Robinho, com Douglas Packer também podendo ser titular. Aí mudaria o time realmente para um 4-2-3-1. E no histórico das equipes tem apenas um confronto, justamente pela Copa do Brasil em 2017, em que o Brusque eliminou o Remo, jogando lá mesmo em Santa Catarina, ao vencer o Leão por 2-1. E as probabilidades para esse jogo, segundo o site OGol, não são tão favoráveis para o Remo também. O Brusque tem 48% de chance de vitória, o Remo 25% e o empate 27%. E aí, vocês acham que o Leão vai conseguir superar essas expectativas e quebrar todas as probabilidades e conseguir a classificação? Lembrando que se terminar empate, a disputa vai para os pênaltis. E quem avançar para a terceira fase fatura 1,5 milhão de reais. Comenta aí embaixo o que vocês acham que vai dar nesse jogo. Valeu!